A primeira coisa que eu desejo, que eu faço nessa programação é abençoar aqueles que creem. Eu abençoo você que crê, porque você que crê recebe aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Eu queria chamar a atenção especialmente daquelas pessoas que ainda têm dúvidas a respeito da manifestação do poder de Deus. Você já ouviu falar do Birubiru do Breque? Provavelmente não. Porque o Birubiru do Breque era um mendigo. E quem conhece mendigo? Quem conhece mendigo? Só conhecem os mendigos os próprios mendigos, os demais companheiros dele. E o Birubiru do Breque tem um testemunho do poder de Deus, que mostra que não existe caso perdido. Ele era um caso perdido. E hoje nós temos vários casos perdidos. E eu quero que você assista a isso. Quero que você aumente o volume do seu rádio, do seu receptor, para pegar bem o espírito da grandeza de Deus na vida daqueles que eram casos perdidos. Vamos assistir. Qual o nome do senhor? Agora meu nome é Mário, mas não era Mário não, meu nome era Birubiru do Breque. Birubiru do Breque. Sim, senhor. Por quê? Porque eu era morador de rua, eu fumava crack. Além da miséria do buraco, eu ainda era viciado em droga e cachaça. Quer dizer, eu não tinha esperança nenhuma na vida. Eu cheguei aqui já um senhor de idade, sem saber ler, sem saber escrever, sem nada. Me ensinaram o caminho do altar, que foi a corda. Eu guardava carro na rua. Eu não cheguei para vir para o congresso, eu não vim para o congresso. Eu entrei aqui, eu dormia na calçada da igreja. E aí eu não gostava de vocês, porque o que o pessoal fala aí, né? É dinheiro. Eu falei, o que é que eu vou fazer lá? Uma igreja tão bonita. Eu descalço, todo sujo, fedendo, 15 dias sem tomar banho, bêbado, drogado. A família não queria ir em casa porque eu roubava as coisas de casa para trocar por droga. E aí, esperança de nenhuma na vida. Aí eu cheguei aqui para beber água. Bebi água, me sentei lá no fundo lá e o sujeito me acordou e falou, ó, presta atenção aí que o homem está falando. Eu falei, prestar atenção para quê? Mas aí eu, não sei, eu acordei e prestei atenção. Eu estava em 3 pessoas. Estava Birubiru, que era eu, estava João Tiroteio, que era meu amigo, e Cabelo de Rato, que era meu outro amigo. Como é que é? Birubiru do Breque? Birubiru do Breque era eu. Cabelo de Rato e João Tiroteio. Era nós 3 que estavam. Que trio, hein? Nós descalços, todo sujo, cabeludo, barbudo. Eu estava com o rosto todo quebrado, que eu briguei com o sujeito por causa de uma pedra de crack, que eu dei uma furada de espeto na barriga do sujeito. O sujeito me bateu com um cano de ferro na cabeça. Parecia um monstro, todo sujo. Aí quando o pastor começou a falar, eu lá da cadeira, eu ficava retrocedendo, que nada, o que eu vou fazer? Mas aí, pastor, quando terminou a reunião, eu falei, eu vou falar com esse pastor. Aí o João Tiroteio e o Cabelo de Rato falou, tu é doido, rapaz? Esses caras querem dinheiro. Não tinha nada. Eu falei, mas que desgraça, que dinheiro que nós temos, nós estamos lascados, rapaz. Nós não tem nem onde cair vivo, porque morto você cai em qualquer lugar, cair vivo nós não tem. Rapaz, para com isso, rapaz. Eu vou lá falar. Aí ele falou, se você ficar com esses homens aí, rapaz, acabou. Eu falei, acabou. E eu, 15 dias sem tomar banho, fedendo, agarrei o pastor, sujei a camisa do pastor todinha, chorando, gritando, porque, pessoal, nenhum morador de rua mora na rua porque quer, rapaz. Tem uma força que você nem imagina que toma conta das pessoas. As pessoas não sofrem porque quer, as pessoas sofrem porque não conhecem o caminho do altar. A corda que vocês me deram foi o envelope do dízimo. Porque eu guardava carro, juntava papelão, e juntava latinha e devolvia o dízimo com as moedas que as pessoas me davam. Só que conforme eu parei de usar droga e de beber, o Birubiru começou a mudar dentro. Eu comecei a tratar as pessoas melhor. As pessoas pararam de me dar moeda, me davam dinheiro de papel mesmo. Porque sabia que eu guardava o carro realmente e sabia que eu vinha aqui e devolvia o dízimo. Aí, o que acontece? O mendigo começou a virar um bom partido. Eu só sei que o que vocês me ensinaram, ninguém tira de mim. Isso aí ninguém tira de mim. Pessoal, o que vocês me deram foi uma coisa tão preciosa que às vezes nem eu mesmo acredito, às vezes eu me embelisco assim para ver se eu estou acordado. Como é que está a vida do senhor? João Tiroteio e Cabelo de Rato faleceram, tá, pessoal? E eu estou aqui, eu escolhi estar aqui.
né? Que ladrão bom, né? Esse ladrão aqui roubou o papelão que eu dormia em cima e me deu um jogo de quarto que eu comprei há 2 meses atrás por R$26.000 à vista, tá? Foi parcelado não, foi à vista. Hoje eu ando de carro importado, pessoal. Pessoal, para mim se casar, eu tive que vir no altar também, porque eu não sei ler. E para tirar a carteira de motorista, altar também, porque o Deus não falha. Mas só que você tem que ser fiel a Deus. Pessoal, a coisa mais difícil que tem é você servir a Deus, sabia? Mas servir, porque servir de qualquer jeito é normal. Agora, quando você serve, Ele não te deixa você vazio. Olha, pastor, Hoje o senhor tem o quê? eu tenho comércio, hoje eu tenho funcionário, eu tenho um apartamento ótimo, meu apartamento sobra até quarto vazio. Às vezes eu chego em casa, tenho que procurar a minha esposa. Hoje eu tenho carro importado, hoje eu tenho um casamento abençoado. Pessoal, Deus conta contigo para falar para os grandes. Outro dia eu falei de Jesus para o filho do Pelé, para o Edinho, você sabia? Sabe por que ele me ouviu? Porque o carro que ele anda é o carro que eu ando. O prédio que ele mora é o prédio que eu moro. Agora, se eu morasse na favela e se eu andasse de bicicleta, ele me ouvia? Hã? Dá um abraço aqui agora. Agora não está fedendo, não. É muito forte, né? Você vê como Deus é grande. E só não acredita quem não quer acreditar. Só não crê quem não quer crer. Essa é a realidade. Não existe caso perdido para o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus e Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa conhece o caminho do altar, ela conhece o caminho da bênção. O altar é o tesouro que está oculto aos olhos dos entendidos, aos olhos dos sábios deste mundo, mas para os simples, para as pessoas humildes, para as pessoas que são tão simples, que elas se rendem àquilo que Jesus falou, àquilo que Deus falou. Olha só o que Deus fala, o que o Senhor Jesus falou para Abraão, para Isaac, para Israel, para todo o seu povo. Ele falou através de Moisés, para Moisés, e Moisés escreveu. E o que ele falou para Moisés, ele fala hoje para você, fala para mim. Olha só o que ele diz, olha só. Eis que hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. Aqueles que escolhem a bênção, obedecem. Aqueles que desprezam a bênção, continuam vivendo na algazarra da desobediência, da rebeldia e, consequentemente, vão colher a maldição, porque a bênção é vida, a maldição é morte. É claro que ninguém quer escolher a maldição, ninguém vai escolher a maldição, todo mundo quer escolher a bênção, só que a bênção tem um preço, a bênção tem um preço, assim como a maldição também tem o seu preço. Se você quer viver uma vida regalada, ou melhor, uma vida libertina, uma vida sem qualquer ética espiritual, moral, você vai herdar a maldição. O mal vai acompanhar você. Mas se você decidir obedecer e fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, dando o troco certo, não tentando passar a perna, enganar as demais pessoas, não mentindo, não enganando, não ludibriando, não adulterando, não se prostituindo. Você começa a fazer a coisa certa, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que o birubiru do Breca aprendeu, ele aprendeu a viver na obediência. E então, hoje, ele está colhendo os frutos dessa obediência à bênção. Era um mendigo de rua, não sabe nem falar direito, porque ele não teve escolaridade. Mas olha aí, hoje ele é empresário, ele é bem-sucedido.
E tem tanta gente que tem diploma, que tem PhD nisso, PhD naquilo, que está passando necessidade, está desempregado, não consegue no mercado de trabalho um espaço para ele. Por quê? Por que há essa distorção enorme? Porque há os que obedecem, os poucos que obedecem, e há os que continuam acreditando apenas no seu poder de conhecimento. Então, minha amiga, meu amigo, o Birubiru do Breck tem esse testemunho, mas não somente ele. O Danilo também viveu na rua da mesma forma que o Breck, que o Birubiru. O Birubiru deve ter conhecido naturalmente o Danilo. Vamos assistir, vamos ver o que o Danilo tem para dizer para a gente. Eu me chamo Danilo de Paula, eu vim de uma família muito perturbada. Eu conheci nessa família, desde pequeno, a miséria. E os meus pais, eles eram espíritas, pai e mãe de encosto. Então, eu vivi nesse mundo. Eu lembro de rituais, que eu lembro que eu não tinha o que comer, a gente passando fome, mas as oferendas, os pratos, tinham do bom e do melhor. Eu cresci vendo a enfermidade do meu irmão, o meu irmão em risco de vida. Eu vi os encostos pedirem o meu irmão como uma oferenda. Foi aí que os meus pais decidiram buscar ajuda, ouvir o programa da igreja. Começamos a fé, cheguei à igreja, tinha 5, 6 anos de idade e tive muitas informações da igreja. Meu pai continuou a fé dele, só que na minha adolescência, quando eu comecei a ter os meus desejos, a ter a ansiedade, conhecer o mundo, então eu comecei a me envolver com coisas, com pessoas, e então começou a haver muitas discussões, muita divergência, começou a ter muita briga, e com isso dentro de mim eu comecei a nutrir ódio, raiva pelos meus próprios pais. Foi onde eu comecei a fazer novos amigos, amigos do tráfico, amigos do crime, mulheres. O ódio dos meus pais, a mágoa que eu tinha deles, eram tanta que eu tive a coragem de pegar minhas coisas, fugir de casa, sair de casa, sem dar satisfação. E eu comecei a me envolver no crime, comecei a me envolver no tráfico. Eu primeiro comecei no famoso avião, levava droga de um lado para o outro, e cada missão que era concluída, ali eu me sentia valorizado. O primeiro assalto que eu fiz foi armado com a faca, a gente abordou o motorista, coloquei a faca no pescoço dele, e esse foi o primeiro assalto de um carro. A gente pegou um carro e vendemos por R$500. Então, dali eu comecei a ter mais coragem, ter coragem de fazer o que é errado. Então, foram inúmeros assaltos, assaltamos pedestres, assaltamos saidinha de bancos. Eu era realmente uma pessoa fria. Eu não me importava com o sentimento, eu não me importava com se a pessoa sofria ou não. Eu não estava nem aí para o meu próximo, essa é a verdade. Eu encontrei uma pessoa que falou, ela trabalhava numa empresa, e ela falou assim, hoje é dia de pagamento. Hoje o dono da empresa ele vai realizar o depósito no banco em espécie. Ela passou para a gente o assalto e ela pediu uma porcentagem. Então era cerca de R$20 mil para dividir em 3 pessoas. E eu fui praticar o assalto. O rapaz chegou com uma lote, eu peguei, abordei ele que nem se aborda, sangue frio, com um pensamento, se eu tivesse que matar, eu matava. A única pessoa que não poderia ser prejudicada era eu. Quando ele me entregou o dinheiro, aí eu saí. Quando eu saí, ali tinha um policial à paisana e ele deu a ordem de prisão. Quando ele deu a ordem de prisão, eu saí correndo, dei tiro para trás, teve troca de tiro, muitas pessoas na rua. E eu corri, só que eu entrei numa rua que é onde a polícia me cercou. Ali foi a primeira vez que eu fui preso. Ali, para mim, foi uma faculdade do crime.
Foi ali onde eu aprendi, ali onde eu tive mais contatos, foi ali onde que eu tive mais vontade de praticar outros tipos de assalto. Foi quando eu saí, eu fiquei durante 3 meses apenas, eu saí já com contato programado, eu saí para fazer um assalto de carga, onde a gente abordou o caminhão na pista, na Anhanguera. Eu fiquei na linha de frente, fui eu que abordei o caminhão, tive que sentar na janela do carro, apontar a arma para o motorista do caminhão, fazer ele encostar. E quando a gente já estava descarregando a mercadoria, o Águia parou a gente, o helicóptero. Ele ali, polícia, viatura, moto, helicóptero. E ali eu achei que eu ia morrer naquele momento. E ali eu estava vendo mais uma vez eu indo preso, pela segunda vez. Então eu enfrentei rebelião, eu enfrentei a polícia invadindo o presídio, eu vi agressões, eu ajudei a agredir. Eu vi uma vez que um rapaz roubou dentro do presídio e colocamos a mão dele assim, a gente batia na mão dele, quebramos os 2 braços dele, porque ele roubou dentro do presídio. Era esse tipo de coisa que a gente vivia. Era esse tipo de situações, de a pessoa estar sorrindo para você, mas você não sabe se ela quer te matar, você não sabe se ela está bem. Ali foi um momento que eu coloquei dentro de mim, quando eu sair daqui eu não vou mais roubar, eu não vou mais viver num crime. Quando cantou a minha liberdade, o meu alvará, que é assim que dizem, então eu saí para a rua com planos, futuro, projeto de construir família, de viver bem. O abismo dentro de mim continuava. Eu busquei em mulheres, eu busquei em relacionamentos, que não foi 1, 2, 3, foram vários. Eu busquei nas drogas. Quando eu comecei a conhecer as drogas, eu comecei a me autodestruir. Doses homeopáticas. A cada dia eu me destruía mais. A cada semana eu me destruía mais. Decidi ir para a rua, não tinha para onde ir, porque a minha vida era só drogas. Drogas, drogas e drogas. Eu levantava, pensava em usar droga. Eu ia dormir pensando como que eu ia usar droga no dia seguinte. Aí eu conheci o crack nessa. Quando eu conheci o crack, aí foi o fundo de poço. Aí eu, Cracolândia, cheguei a comer comida da rua, veio um pensamento de suicídio. Pensamento de tirar a própria vida. O vazio que eu tinha, já vinham várias vezes um relapso de pensamento de se matar, de dar um cabo. Só que esse dia veio de uma forma tão intensa que eu estava disposto. E Deus me fez lembrar daquela passagem do filho pródigo. Que o filho pródigo tinha tudo do pai, o filho pródigo era o filho amado. Ele resolveu pegar tudo que tinha e sair para curtir. E quando o filho pródigo se deu conta, ele estava com os porcos comendo lavagem. Então ali eu resolvi procurar o meu pai físico. Liguei para o meu pai e falei, eu não aguento mais. Eu falei assim para ele, eu estou aqui perto de um viaduto, de uma ponte, e eu estou pronto para me jogar. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, se o senhor não me ajudar. Ele falou para mim da Igreja Universal. Ele falou assim, por que você não procura Deus? Eu não posso fazer, ninguém pode fazer nada por você. Eu não posso fazer por você. Por que você não procura Deus? Ali eu peguei, desliguei o telefone, e ele não sabia se eu tinha se me jogado, ele não sabia se eu tinha pulado, mas ali eu decidi buscar Deus. Eu na madrugada saí e fiquei na porta da igreja. A hora que abrir a igreja eu vou entrar. Eu não sei como vão me tratar, eu não quero saber, eu vou entrar ali. E ali eu fui atrás desse Deus. Entrei a primeira vez, o pastor falou que poderia sim ter uma mudança na minha vida. Eu fui aprendendo que eu deveria sacrificar as minhas vontades, sacrificar os lugares que eu gostava de ir, sacrificar o que eu sempre fiz, sacrificar o meu eu. E a primeira vez que eu ouvi falar do Espírito Santo, eu ouvi falar de uma maneira sobrenatural. Eu ouvi falar que o Espírito Santo ele iria preencher um vazio que eu carregava há anos. Eu via testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, que tinham um novo caráter. Eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era buscar o Espírito Santo. A primeira coisa que eu fazia. Eu andava na rua,
Eu falava, Espírito Santo, anda comigo, eu quero o Senhor, eu quero te encontrar. Eu ia almoçar, do que eu agradecer pelo almoço, eu buscava o Espírito Santo. Eu acordava de madrugada, eu buscava o Espírito Santo. Eu não tinha outro pensamento. Eu lembro que eu ouvia o Bispo Macedo todo dia. Eu queria ter o Espírito Santo. Então, eu coloquei toda a minha vida. O que tinha que fazer, eu fazia. Eu fiz propósito, fiz jejum, fiz sacrifício. O meu maior testemunho é o Espírito Santo. Eu entendi que o Espírito Santo seria Deus dentro de mim. Eu entendi que sem o Espírito de Deus eu não poderia fazer nada. Eu ia continuar sendo fraco, deficiente. Então eu almejei. Eu buscava, eu orava, eu lia a Bíblia. Tudo que determinava fazer do Espírito Santo eu fazia. Tinha vigília para buscar o Espírito Santo, eu era o primeiro a chegar. E eu lembro que numa noite de quarta-feira, eu me preparei naquela quarta-feira. Eu coloquei a minha melhor roupa, ouvi a pregação que falou comigo. A pregação falou a respeito dos frutos. Eu já tinha mudado. Eu já não era mais uma pessoa agressiva. Eu já não era uma pessoa mais que queria matar. Eu tinha perdoado já os meus pais. Eu lembro que eu saí do meu lugar e fui direto à escada do altar. Ali eu busquei. Ali foi tão glorioso, foi a maior experiência que eu tive. Foi sublime, porque ali no altar foi como se Jesus tivesse aparecido para mim. Ele falou com uma voz audível, ele falou dentro de mim. Você me procurou, me desejou até hoje. E o Senhor Jesus ali me deu o Espírito Santo e ele falou para mim, eu sou contigo. Ele falou dentro de mim, possa o mundo te rejeitar, possa o mundo te abandonar, mas eu jamais te abandonei. Ele falou, fui eu que te escolhi. Naquele momento eu queria dar o próximo que eu estava recebendo. Eu queria pedir perdão para todas as pessoas que eu tinha feito mal. Eu queria levar aquela alegria, aquele gozo, aquela paz ao próximo. O desejo de salvar, o desejo de você estender a mão ao próximo, independente de quem for, independente de quem seja. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, dali, depois do Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa que honrava com a minha palavra. Eu tornei uma pessoa amorosa, carinhosa. Liguei para os meus pais. Hoje eu tenho família, casado. Hoje tenho a disposição de servir a Deus. E, sobretudo, tenho a certeza da salvação. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. O Espírito Santo é a razão do meu viver. Eu posso perder tudo, só não posso perder o Espírito Santo. Olha, minha amiga, meu amigo, pode você não acreditar na gente, nos pastores, não acreditar na Igreja Universal, pode não acreditar em tudo nessa vida, mas você não pode deixar de acreditar em Deus. Para Ele não tem caso perdido. Esses testemunhos falam por si próprios. Casos perdidos não existem para Deus, nem para nós, nem para a Igreja Universal. E é por isso que a mídia fala muito mal da gente, porque a mídia, controlada por uma mente satânica, obviamente, ela promove uma antipatia, um preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas você está com a sua vida desgraçada, o que você tem a perder? Você não tem dinheiro, nem emprego, não tem nada. O que você tem a perder? De repente você é um mendigo gente fina, está com a sua vida toda amarrada, mas ainda dá uma de uma pessoa que tem alguma coisa. Você parece, ou faz-se passar por alguém que você não é. Mas quando você tira a máscara, quando você olha no espelho, você vê que você é a própria desgraça. Vamos ver mais um testemunho que, para
a sociedade era um caso perdido. Mas para Deus, nem para nós era. Vamos assistir. Meu nome é João Batista, eu sou representante comercial de uma empresa. Logo no início, quando conheci o trabalho da Igreja Universal, a gente foi movido por muitas informações. Informações essas que a igreja ela fazia lavagem na mente das pessoas, para que as pessoas pudessem estar dispensando valores, né? Também nós vimos aí a prisão do bispo Macedo na época. Falavam que eram ladrões, que viviam em prol realmente de enganar o povo, eram enganadores. Tudo aquilo que ouviam os noticiários, a prisão do bispo. Então eu sentia repulsa pela Igreja Universal. Mas em se tratando da minha necessidade, na época eu fui preso, depois disso tudo eu fui preso, movimentado pelo tráfico, né? Me envolvi com o tráfico. Na sequência, quando eu saí, eu não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Ou seja, eu não conseguia trabalho, eu não conseguia nada, e eu acabei morando nas ruas, né? Por volta de uns 4 anos, eu vivia nas ruas, né? Até mesmo mendigando mesmo, dormindo no papelão, pedindo, né? E teve uma época que eu fiquei muito doente. Constava no meu sangue HIV. Eu estava com AIDS na realidade, já havia doenças oportunistas, como tuberculose, tumores expostos na pele, úlceras no corpo, feridas abertas, né? Então eu fui fazer exame, tinha hepatite B, hepatite C, tinha herpes, sífilis, então várias doenças, né? Então eu me vi aí desenganado. Então foi quando eu recebi um convite para estar frequentando, mas mesmo assim ainda veio aquela repulsa de não dá, não posso, porque ali são enganadores. Eu não tinha mais o que fazer, era a única porta que realmente, né, a pessoa expôs para mim ali naquele momento. Então eu fui. Quando eu comecei a participar, entender o trabalho, ver o movimento, o trabalho que era exposto, de que forma se dava, então a minha vida começou a mudar dali. As dúvidas que eu tinha foram sanadas, tá? O medo que existia em mim não existiu mais, tá? E a minha vida começou a ser transformada, tá? Eu recebi uma oportunidade, né, de estar no albergue, e naquele albergue eu comecei a trabalhar, a movimentar a minha vida. Logo em seguida os meus familiares me aceitaram novamente, tá? Então aí eu fui crescendo, tá? Hoje eu não moro mais nas ruas. Hoje a gente tem o nosso apartamento, a gente mora no apartamento, eu tenho o meu carro, sou casado, tenho minha esposa, uma mulher de Deus que eu conheci dentro da igreja, que eu tinha uma repulsa. Então, tudo que eu tenho hoje saiu de dentro, né? De dentro da igreja. Eu conquistei tudo isso dentro da igreja. Tá? Então, o fato, né, de que expõe, né, a igreja a denegrir a imagem da igreja, realmente é para que a igreja não venha a crescer. Hoje, analisando, eu poderia estar mais lá na frente, se realmente eu não tivesse acreditado naquilo que falavam sobre o fundador, né, sobre o bispo Macedo, porque eu tenho certeza, né, que a Igreja Universal ela é fundamentada na palavra de Deus. Eu sempre peço perdão, entendeu? A Deus, por quê? Porque eu me envergonho, sim, eu me envergonho de não ter procurado, entende? Assim, a verdade na época. Porque é como eu disse, se eu tivesse analisado, pesquisado a respeito daquilo que me era exposto, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei.
Então eu digo para você que está nessa situação, tá? Não importa o seu patamar, o que você tem, tá? Mas que se você tem depressão, se você está pensando em se matar, se você tem uma doença incurável, tá? Se você é viciado, venha tirar a prova. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Domingo, dia 23 de setembro, o Dia da Bênção. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Nós achamos que essa proposta é tão poderosa, tão forte, porque dá oportunidade para todos os que creem. E você que crê vai ter essa oportunidade de ter o seu nome levado lá para o Monte Gerizim, porque nós postergamos a ida dos missionários até lá, inclusive para domingo agora. Você pode participar dessa campanha de fé do Monte da Bênção neste domingo, até domingo, porque na semana que vem eles vão viajar para esse lugar para levar o nome daqueles que estão vivendo uma vida desgraçada, vivendo na maldição. Então, eu quero aqui convidar você que está com a vida, não tem mais jeito, você que diz, olha, a minha vida não tem mais saída. Pois é, você está no fundo do poço, você está no fim da corda, não tem mais corda para você. E a pirambeira está lá embaixo. Pois bem, agora mesmo Deus propõe, olha só o que Deus fala, eis que proponho, olha só, hoje, eu proponho a bênção ou a maldição. Escolhe. Está escrito isso lá em Deuteronômio 11 e 26. Aí a pergunta é, será que Deus é o mesmo hoje? Será que o que ele falou no passado vale para hoje? Vai valer para o ano que vem? Vai valer para o resto da vida? A palavra de Deus é a palavra. Quando a palavra de Deus sai da sua boca, ela faz acontecer. Não importa o tempo, mas vai fazer acontecer. E essa palavra não volta vazia. Essa palavra não é cancelada. Essa palavra não é anulada. Então, você que crê nessa palavra para hoje, então você é a pessoa para participar dessa campanha de fé para o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Nós queremos convidar você que está com a sua vida arrasada. Você não tem nada a perder, não custa nada você participar dessa campanha de fé. Mas você vai colocar no envelope a sua vida, aquilo que você tem, aquilo que você representa, aquilo que você é, aquilo que você pretende ser, aquilo que você tem que representa, que está no seu coração. Você vai colocar dentro do envelope e fazer um sacrifício. Ainda que seja pouco, ainda que seja mínimo, ainda que tudo que você tenha sejam 2 moedas, não importa. Coloque aí dentro do envelope, coloque o seu nome e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
e comece a obedecer. Claro, você vai começar a obedecer. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Graças a Deus. Você verifica que esses testemunhos aí, eles tomaram atitudes. Todos tomaram atitudes. Olha, o João Batista, o Danilo, tomaram atitudes. O próprio Birubiru do Breck tomou atitude. Todos tomaram atitude. Todos obedeceram o que era certo, o que era justo, o que era correto. Começaram a obedecer e a vida começou a mudar. Maravilha, né? Vamos assistir mais testemunhos. Bom, meu nome é Fernanda, né? Eu tenho 36 anos, sou uma microempresária hoje e o meu conceito em relação à Igreja Universal era assim baseado em tudo o que eu ouvi falar, baseado na mídia, né? Quando teve o caso do bispo ser preso, então ali eu vi tinha algo por detrás daquilo. Então assim tudo que eu ouvi era verdade, né? Porque para a pessoa chegar a ser presa, porque algo ela fez. Ninguém vai preso de graça. Pelo menos esse era o meu entendimento na época. Então eu falava assim, eu jamais vou colocar o meu pé ali dentro. Para quê? Para ser mais uma iludida, né? Para ser mais uma pessoa enganada em meio a tantas pessoas enganadas. E quando eu ouvia falar a respeito disso, né? Dízimo, voto, enfim, fogueira santa, eu achava uma loucura. Ah, meu Deus, como que pode? Alguém tirar do seu sustento para poder colocar ali tudo no pé dele? Oh, peraí, alguma coisa está errada. Não é possível. E eu via os testemunhos, pessoas que talvez eram moradores de ruas, pessoas que talvez tinham uma vida que não era de qualidade, mas que passaram a ter. Eu era uma pessoa muito amargurada, né? Eu era muito infeliz. Eu queria, assim, a atenção das pessoas. Eu vivia muito pelos meus sentimentos, eu me entregava muito fácil a sentimentos. E isso, assim, em amizades, em relacionamentos, né? A ponto de eu ter, assim, pessoas que não eram para eu ter me relacionado. Mas eu me relacionei mesmo assim. Tamanho era a minha carência de ter alguém ao meu lado. Eu era uma pessoa pobre, pode-se dizer pobre, né? Eu trabalhava, mas eu não tinha nada. Né? Era bem aquele conceito mesmo, eu tenho que trabalhar para mim poder me suprir basicamente, mas nem o básico muitas das vezes eu conseguia suprir. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha muito medo, eu era uma pessoa que eu tinha que fazer algo dependendo da opinião das pessoas. Eu era uma pessoa muito triste, não encontrava nada de bom dentro de mim, nada mesmo. Né? Eu era aquela pessoa que assim, eu tinha que sair, eu tinha que estar perto de pessoas para mim poder me sentir bem. Só que quando eu voltava para minha casa, para minha realidade, ali eu ficava, nossa, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Eu não sabia. Se alguém me perguntasse, quem é a Fernanda? Nunca soube descrever. Quais são as qualidades da Fernanda? Eu não tinha qualidade. Pelo menos eu não enxergava qualidade em mim. Até que eu cheguei, né, na igreja e ali na primeira reunião ali a gente estava e aí eu peguei e até falei para minha mãe, né? Falei, agora é a hora que você vai ter que pagar pela promessa que eles estão fazendo aí, né? Isso aí que eles estão propondo, agora é a hora. Se você não pagar, você não vai receber. E a gente ficou ali. E eu peguei, prestando atenção, tudo. E eu peguei e falei, eu vou voltar no outro dia. E aí eu voltei no outro dia. Só que daí eu já não voltei com a mesma mente que eu cheguei. E eu vi o pastor falando, né? Mostrando que Deus poderia transformar a minha vida, que Deus poderia mudar aquela situação da qual eu estava vivendo. E prova é que naquele dia eu não tinha nada para ofertar, né? Eu falei assim, bom, vamos ver se Deus vai cumprir mesmo, porque eu não tenho nada para ofertar. E ele falou para mim, só me obedece. Foi só essa palavra, só me obedece. E ali eu fui. Poxa, então não é que as pessoas compram as suas promessas. Não é que as pessoas comprem uma fé. É porque elas obedecem. Então, ali eu aprendi a fé racional. Ali eu aprendi que para mim poder ir para frente, para mim poder ver minha vida transformada, eu não poderia viver da mesma maneira que eu vivia. Em base de sentimento, em base de querer agradar, né, as outras pessoas. Não, eu tinha que agradar a Deus.
E quando eu saí daquela reunião, eu não saí da mesma forma. Prova é que eu falava assim, eu me olhava no espelho e eu falava, para mim tem jeito. Agora eu encontrei o lugar. Para quem um dia disse que jamais pisaria o pé dentro da Igreja Universal, hoje eu estou aqui. Né? Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida. Né? Eu era frustrada, né, nos meus relacionamentos. Hoje, graças a Deus, eu sou casada com um homem maravilhoso, com um homem que me completa, né, que me acrescenta a cada dia mais. Quando eu cheguei, eu era uma simples empregada. Né? Eu tinha um trabalhinho ali e tal, que eu ganhava um pouquinho por mês. Hoje eu tenho o meu próprio negócio. Hoje eu atuo na área de vendas, de calçados. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu não dependo da opinião de ninguém, não dependo dos sentimentos de ninguém para mim poder ser feliz. E eu faço um desafio para você que me ouve agora nesse momento. Você talvez é uma pessoa bem conceituada, bem estudada. Você tem um algo a mais que as pessoas te veem, mas não sabe como que você está por dentro. Não sabe como que é a sua vida. Né? Então eu te desafio, venha, participe, faça como eu fiz. Eu vim desarmada, eu vim pronta para ouvir. E aquilo que eu ouvi, eu coloquei em prática e eu entreguei a minha vida no altar. Se você fizer a mesma coisa e você se entregar, eu posso garantir que vai mudar. Se não mudar, não via mais, mas faça um desafio, né? Se dê uma oportunidade de você mudar. Eu cresci em uma família sem estrutura, né? Os meus pais, eu cresci vendo os meus pais brigando. Entre os meus 15 para 16 anos foi aonde eu comecei a ter amizades e foi aonde eu comecei a sair. Entre amigos eu queria ser aceita por eles, então é onde eu acabava fazendo as mesmas coisas que eles. Eu comecei a ir para balada, foi aonde eu comecei a experimentar bebidas, foi aonde que eu ficava muito bêbada entre eles. Eu dormia no dia e à noite eu ficava acordada e era onde vinha pensamentos de tirar minha própria vida, porque eu estava no mundo, porque eu estava ali naquele momento, porque minha mãe e meu pai me colocou no mundo. E eu buscava uma felicidade que não era ali, né? Então, eu pensava em tirar minha vida. Tomei para mim assim, vou tomar esse veneno, eu vou deitar, vou dormir e amanhã eu não vou estar mais aqui. Era essa a minha intenção. Eu queria mudar de vida, mas eu não sabia como. Porque eu via minha mãe, por mais dificuldade que ela tinha, por mais luta que ela tinha, mas ela estava ali, cuidando da gente mesmo assim ela estava ali com a gente. E eu queria ser igual a minha mãe. Foi quando eu fui com ela para a igreja e eu lembro que o homem de Deus que estava no altar, ele falou tudo que eu estava precisando. Aquilo que ele falou, eu queria. Aquela força que ele tinha, aquele desejo de viver que ele tinha, eu queria. Aquela felicidade que ele passava pra gente, eu queria. E foi aonde me despertou. Foi aonde que eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que vai mudar a minha vida. Então, como ele falava aquilo, eu quero ter esse Espírito Santo. Se eu preciso ter essa força, essa vida que ele está falando, é o Espírito Santo que eu tenho que ter, então é ele que eu quero ter. O que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? Mesmo não entendendo nada, mas eu meditava, eu tentava buscar a Deus em primeiro lugar. Eu tentava estar em comunhão com Deus 24 horas, até mesmo na rua. Às vezes eu estava sozinha e eu ficava ali falando com Deus. E foi aonde que eu vi que realmente eu precisava. Eu me dediquei. Eu provei para Deus, eu provei que eu queria ter o Espírito Santo. Mas eu lembro que numa quarta-feira, uma reunião à noite, e ali a gente estava buscando o Espírito Santo e algo magnífico aconteceu. Não tem palavras para dizer,
como aconteceu, mas foi um grande dia. Esse dia que eu recebi o Espírito Santo é uma certeza, é uma paz tão grande. Você não quer parar de buscar. Eu recebi o Espírito Santo. E graças ao Senhor pela sua misericórdia, porque não é fácil. Viver aqui não é fácil. Não é fácil. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer o homem de Deus que estava lá, que eu tenho o maior carinho por ele. E agradecer à Igreja Universal por ter me apresentado o verdadeiro Senhor Jesus. Meu relacionamento hoje com a minha mãe, a gente vive juntas, né? A gente vai para a igreja juntas, hoje fazemos a obra juntas. Então, no momento que a gente está junta, a gente se dá bem. Né? Eu me dou bem com meu pai também, meus pais não moram juntos. Eu me dou muito bem com o meu pai. Referente aos meus irmãos também, a gente dá super bem. Eu me dou super bem, eu tenho 4 irmãos. Eu me dou super bem com eles. Né? Hoje a gente tem uma comunhão, hoje somos irmãos mesmo, né? Irmão amigos. Porque hoje saímos juntos, hoje a gente fica entre nós, a gente se diverte juntos, a gente dá risada juntos. Hoje eu tenho um relacionamento, eu namoro. Ele também faz a obra junto comigo. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim, hoje eu não tenho, eu sou completa. Completa. Hoje eu sou feliz. Eu não tenho mais aquele vazio. Nem passa mais o vazio. Hoje eu sou feliz. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro, o cobertor. Ah, quanta gente. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, eu venho a Ti em favor de todas as pessoas que nos pedem ajuda em oração, todas elas, pelos seus respectivos familiares, enfim. São muitas coisas, muitas pessoas, são muitos problemas, como são também as pessoas. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é infinito. Tudo é possível para Ti. E tudo é possível para aqueles que creem em Ti, e nós cremos. Por isso, nós colocamos essa gente toda nas Tuas mãos, meu Pai. Nós Te suplicamos que venha o Teu Espírito agir na vida de cada pessoa neste instante. Porque agindo o Senhor, quem o impedirá? Então eu peço por todo o Teu povo que nos assiste, eu peço por aquelas pessoas que estão naquele dilema, naquela dúvida, se participam ou não dessa campanha do Monte da Bênção. Eu peço que o Senhor ilumine, que o Senhor toque, que o Senhor estimule, que o Senhor fale, que o Senhor convence, para que então elas possam ver a Tua grandeza em suas próprias vidas. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Meus amigos, nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.